Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por iniciarmos mais uma sessão legislativa. Quero cumprimentar os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravado através do YouTube. As pessoas que se fazem presente no plenário e meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulto ao senhor vice-presidente Renato Farias Ribeiro Pereira acerca da existência de quórum. Vereador Ari Alberto, vereador Lúcio, vereador Cláudio, vereador Vitor, vereador Ender, vereadora Camila, vereador Neném, vereador Cleito, quórum suficiente. No centro do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declara aberta sob proteção de Deus a 34ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas, o primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o ano de 2025. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e, ao término, convido o senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra PP para que faça a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quarta, 10 de setembro de 2025. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. João, versículo 1 e 2. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido nesse instante o primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura da ata da 33ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025 da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Concedida a palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto. Ata da 33ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h03 do dia 4 de setembro de 2025, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 33ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vereador presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por iniciarmos mais uma sessão legislativa. O senhor vereador presidente Rodrigo Belém cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar ao senhor vice-presidente, vereador Renato Farias Ribeiro, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton, certificou que os vereadores assinaram um livro de presença. Desta forma, havendo número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 33ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao senhor vereador Cláudio Azevedo Lima Neto a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto,
A leitura da ata da 32ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente, vereador Rodrigo Belém, convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta, deste quarto dia do mês de setembro de 2025, o senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursaram o senhor vereador José Bosco do Nascimento Arantes e, finalizando os discursos, a senhora vereadora Camila Cristiana Borges. E não havendo nenhum orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor primeiro secretário, vereador subtenente Ari Alberto, para proceder com as leituras do parecer jurídico e dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, CCJ, e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, CFO, ambos referentes correlatos ao projeto de lei número 018, de autoria da ilustre vereadora Camila Borges, datado de 4 de junho de 2025, que, abre aspas, declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público, programando o futuro, inscrita nos quadros do CNPJ, com atuação neste município de Abadiânia, Goiás, fecha aspas. Com a finalização das leituras, atendendo disposições regimentais, o senhor vereador presidente franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito, tempo em que manifestaram-se a senhora vereadora Camila Borges, o senhor segundo secretário vereador Carlos Clayton, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, e finalizando as manifestações, em réplica, a senhora vereadora Camila Borges. Diante da inexistência de outras manifestações, o senhor presidente vereador colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 018/2025, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. E, finalizando as matérias pautadas à apreciação do soberano plenário neste dia, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém entregou a direção dos trabalhos ao senhor vereador vice-presidente, já que ele subscreveu a próxima iniciativa a ser deliberada pelo soberano plenário. O senhor vice-presidente vereador Renato Farias, na direção dos trabalhos, convidou o senhor vereador presidente Rodrigo Belém para proceder com a leitura do requerimento e indicação número 045/2025, de sua autoria que requerer, após aprovado pelo plenário, seja encaminhada a moção de aplauso aos membros da Capitania Fluvial de Brasília, que além de abrilhantarem nossa romaria náutica, salvaram a vida de uma família durante o evento. Ao término da leitura, discursaram o senhor segundo secretário vereador Carlos Clayton e, finalizando os discursos, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém. Não havendo outras manifestações, o senhor vereador vice-presidente submeteu o requerimento e indicação número 045/2025 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável por unanimidade dos edis pela sua aprovação.
remetendo à assessoria jurídica da Casa para as providências de Mister, ao tempo em que restituiu a direção dos trabalhos ao senhor vereador presidente. Não havendo mais matérias em pauta, às 9h50, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém, após agradecer, desejar um bom dia a todos e destacar a importância das presenças de seus pares nas reuniões participativas, agendada para o dia 9 de setembro de 2025, às 9h30, no plenário Clarindo Borges de Araújo, para a discussão da Lei Orçamentária de 2026 e o Plano Plurianual de 2026 e 2029. Encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, lavrei esta ata, contendo 3 laudas digitadas que a lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Só uma objeção, senhor presidente. Eu acredito que houve um erro ortográfico aqui. 2026 é plano plurianual e 2029. Então, termos de leitura. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação, retificação a fazer, declara a ata aprovada. Solicita ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Feabrantes, agir para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Item 1, segunda votação do projeto de lei 08/2025, de autoria do senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressista, que define a área destinada à prática de som automotivo e fixa as regras básicas das outras providências. Item 2, segunda votação da leitura do projeto de lei, está errado aqui, está no seu presidente, 018, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Novo, que declara de utilidade pública a organização e sociedade civil de interesse público, programando o futuro. Escrita nos quadros do CNPJ 05-014-580-0001/16, com a atuação neste município de Abadiânia, Goiás. São as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra ao vereador Wender Diniz. Bom dia, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento os colegas vereadores, cumprimentar o público presente aqui e todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu gostaria de entrar num tema aqui sobre a fibromialgia. A minha esposa, ela é portadora de fibromialgia, é uma doença nos músculos. Só quem que tem essa doença que sabe falar por ela, ou quem é conhecedor da fibromialgia. Por que eu trouxe esse tema aqui? Porque eu estava sendo cobrado sobre as carteirinhas de fibromialgia no nosso município. E ontem eu estive lá na Secretaria da Saúde, conversei com a Lazinha me passou o relatório que precisa levar para fazer a carteirinha. Quem quiser, estiver nos ouvindo aí, quiser fazer a carteirinha, precisa de um relatório médico, de um pneumologista, nome completo, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço. E o Rodrigo vai falar sobre a lei federal 15.176/2025, que foi aprovado um grande avanço no Senado Federal. E vai falar também sobre as coisas que tem de benefício no nosso município de Abadiânia. Meu muito obrigado e que nós temos uma quarta-feira abençoada. Em réplica ao que foi mencionado pelo vereador, existe desde 2021 um projeto de autoria dessa casa, no meu gabinete,
que se tornou-se lei, a Lei 896, de 11 de junho de 2021, que estabelece prioridade no atendimento aos estabelecimentos públicos e privados das pessoas acometidas de fibromialgia. Em seu artigo 1º, fica estabelecido no município de Abadiânia o atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados das pessoas portadoras de fibromialgia. São considerados estabelecimentos privados aos supermercados, aos bancos, às farmácias, aos bares, aos restaurantes, às lojas comerciais, instituições de ensino, hospitais e demais estabelecimentos de uso público. Serão permitidos aos portadores de fibromialgia estacionar em vagas destinadas a deficientes também. Então, isso é um avanço que tem acontecido, né, de forma, a gente já tem bons resultados, isso já tem essa lei federal que foi sancionada pelo presidente agora recentemente, nesse ano de 2025, e isso vem a somar e equiparar aos portadores de deficiência, porque só a pessoa que é acometida por fibromialgia, ela sabe o que é. É uma doença de difícil diagnóstico, muitas vezes é feito a anamnese, o acompanhamento de um reumatologista associado ao neuro, que muitas vezes tomando os medicamentos, tendo as medicinas alternativas, constantemente o paciente sente dor 24 horas. Então, isso é um tema que a gente tem que levar mesmo, de grande relevância, está dando ênfase, o que pode ser feito para que a gente possa trazer essas melhorias. Lembrando que hoje o próprio INSS prevê que as pessoas portadoras de fibromialgia já podem solicitar auxílio-doença por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez. Muitas pessoas sentem dor 24 horas e não conseguem produzir, não conseguem ter disposição nem para trabalhar. E é uma doença que tem acometido cada dia mais pessoas do nosso país e do nosso planeta Terra. Então isso tem que ser visto, é um tema que tem que ser debatido, discutido e criado políticas públicas voltadas para essas pessoas que são acometidas. Porque só quem tem uma pessoa dentro de casa que passa 24 horas a pessoa queixando dor e às vezes se encadeia uma depressão, transtorno bipolar e outras doenças psicológicas e psiquiátricas, sabe o que é. Então, nosso município saiu à frente quando criamos esse projeto de lei, foi tornado-se lei no nosso município. Conversamos com o secretário, a possibilidade de estar contratando um reumatologista para facilitar o diagnóstico dessas pessoas. Inclusive, gostaria que fizesse um ofício por parte da assessoria jurídica dessa casa e quem, principalmente o vereador Wender, assinar junto comigo a solicitação de contratação para facilitar, porque uma vez que a gente sabe que a consulta com o reumatologista é bem cara. Os nobres colegas que quiserem acompanhar nesse ofício sobre a inclusão do reumatologista na rede pública municipal de Abadiânia. Também tem o benefício de prestação continuada. Está se criando leis, né, na prática com equiparação para cotas em concursos públicos, isenção de IPI na compra de veículos novos, prioridade em meia entrada em transportes, eventos culturais e vagas reservadas, benefícios previdenciários, conforme eu tinha dito já, até pensão por morte também, e participação em programas de reabilitação e inclusão. Então isso é uma vitória nossa. A Abadiânia sai à frente de muitas outras cidades do nosso estado de Goiás, inclusive da região em torno de Brasília, nesse sentido, e a Abadiânia está crescendo, e à medida que for crescendo, a gente vai adaptando a lei, vai criando leis complementares para que esses benefícios cheguem cada dia mais às pessoas acometidas por essa doença que tanto assola o nosso mundo. O vereador pode contar com o meu apoio, o que eu puder fazer nesse sentido para te ajudar, e me deu esse start aqui agora, a possibilidade de incluir esse profissional na rede pública municipal, uma vez que a gente tem conhecimento que grande parte da população de Abadiânia é carente, não tem condições de ser acompanhado por um reumatologista continuamente. Então, ter esse profissional que tende a somar e melhorar cada dia mais a qualidade de vida da nossa população. Teve um tema levantado recentemente no grupo de WhatsApp a respeito das queimadas nos lotes, né? Lembro que foi um projeto de minha autoria também no mandato passado, que tornou-se a Lei 906, de 21 de outubro de 2021, que proíbe a realização de queimadas em lotes urbanos do município de Abadiânia e das outras providências. Fiz um ofício, anexei a cópia da lei e pedi que tome as devidas providências para que faça valer, crie uma secretaria, uma superintendência, algo nesse sentido de fiscalização e possivelmente, se não houver, multa, porque isso é crime ambiental, isso gera problema de saúde pública e as pessoas têm que entender que esse estigma do passado, que às vezes queimava para plantar dentro de cidade, na parte urbana, não pode acontecer. A gente teve quase que a casa de um cidadão foi acometida pelo fogo por causa de inconsequência de algumas pessoas. Então isso está previsto em lei já federal
E a Abadiânia não pode, então a gente tem que adequar e a gente tem que se atualizando constantemente. Então já encaminhei um ofício na data do dia de ontem ao prefeito, pedindo diligência nesse sentido, para que as medidas sejam tomadas, para que isso não venha acontecer mais no nosso município. Porque isso não pode prevalecer. Isso é continuamente, a gente traz esse debate para cá, principalmente no período de estiagem. A Abadiânia ainda não tem um corpo de bombeiro na nossa cidade. Passamos vivenciando isso, uma situação que perto da Ponte Nova, queimou uma fazenda inteirinha, curral, foi queimando casa, árvore, o pessoal teve que sair de lá. Esses inconsequentes que não pensam no meio ambiente, não pensam no ser humano, nos animais, tem que ser penalizado. E nós estamos aqui para isso, é para fiscalizar, é para legislar, pensar em temas relevantes que possam trazer as melhorias para o povo. Para isso que a gente foi eleito, e é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. As pautas não chegam e a gente tem que, não pode ser omissa, a gente tem que chegar e tentar fazer algo para que consiga resolver. Então, pedir para encaminhar esse ofício ao prefeito para que tome as devidas providências e alguma ação seja resolvida. Que cria um disque denúncia nesse sentido, se não tiver dentro do Código Tributário alguma coisa de penalidade, alguma coisa nesse sentido tem que ser traçada, e se mais algum vereador quiser conversar pertinente ao tema, está aberto. Senhor presidente. Concedida a palavra a Camila. Vereador. E não é um caso pontual, né? Essas questões de queimadas têm acontecido com muita frequência e tem pessoas que não têm conhecimento, limpa ali sua porta, vai lá, coloca o fogo achando que está limpando, deixando a cidade limpa, e pelo contrário. Nesse último caso que o senhor relatou aí, que foi falado no grupo, até animais foram... A Marcidene, ela cuida de animais ali, principalmente gatos, então tinha uma ninhada de gatos ali, acabou pegando fogo também junto com o que tinha ali no lote. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes isso não é responsabilidade do governo, isso não é culpa do governo, mas a gente precisa ter esse canal, sim, eficiente, porque as reclamações que eu recebo em relação ao WhatsApp que tem lá no meio ambiente é que não tá respondendo. As pessoas enviam informação da população. Eu não verifiquei isso com o secretário ainda, mas fato é que além desse canal tem que ter uma fiscalização. E eu falei, provavelmente seria necessário que tivesse 24 horas, porque a gente não sabe o horário que vai acontecer, né? É uma demanda grande, porém a Secretaria de Meio Ambiente é uma das secretarias, além da Secretaria de Finanças, que arrecada. Então é hora de falar sobre isso, parar de falar sobre isso só em momentos que acontece. Tem que ter uma prevenção. Gostaria de assinar esse ofício junto contigo, se for possível. Sim, com certeza. E é bem claro o que o senhor falou, né? Não é uma questão só ambiental, é uma questão de saúde. O que tem de pessoas indo procurar médico por conta das consequências dessas queimadas não dá para contar. Então também gostaria de participar dessa questão. Bom, vou trazer uma situação aqui que, assim, acho que já passou todos os limites, tem me desagradado bastante. Talvez os senhores vão julgar que não é momento de falar em plenário. Mas como eu não tenho, segundo o que a gente fica sabendo, as portas da prefeitura estão fechadas para os meus trabalhos, e esse aqui, o microfone e a rede social é o que eu posso fazer. Então, assim, fui procurada por um grupo de ciclistas, qual eu já apoio há bastante tempo, e aí, em um certo momento, me diz que um vereador, não falou o nome, e ainda bem que não falou, que é melhor eu não saber, disse que não, deixa a Camila pra lá, não tem voz ativa não sabe resolver nada. Então vem lá, essa vereadora que nos fala aqui, que não tem voz ativa, é quem financia as inscrições desses ciclistas, do pessoal do karatê, do judô, do jiu-jitsu, da natação, da capoeira, que inclusive ajudou a fundar a capoeira lá atrás, que hoje está funcionando da maneira que está, como vocês vão e sabem como é que está, porque eu participei lá atrás. Então essa vereadora que não tem voz ativa é uma das que mais traz emenda, é uma das que mais tem ações bancadas pelo próprio bolso. Então assim, tá ruim essa história. Eu acho que não é papel de homem, muito menos de vereador. Outra coisa, encontro de caminhoneiros. A gente vai para a 4ª edição. Qualquer um de vocês, isso no mandato passado, foram convidados, mandei convite, qualquer um de vocês podem participar, até porque é aberto, podem patrocinar, apoiar, só que o evento é particular, minha gente. O evento fui eu, lá em 2018, que comecei essa conversa, 2019, aliás,
2020 não fizemos por conta da pandemia. E eu nunca utilizei encontro de caminhoneiros para poder me promover. Nunca subi no palanque, peguei o microfone e falei. Aquilo ali é por gosto, eu trabalho com isso há muito tempo. Então, assim, não vem trazer essa situação, não. Eu escutei um áudio aqui do caminhoneiro dizendo que outro vereador propôs pagar uma quantia para me tirar da organização. Isso é um absurdo, um absurdo. É um absurdo. O custo da atração que estava em jogo era R$7.000. Esse vereador propôs organizar esse pagamento dessa atração, desde que eu não estivesse participando, porque eu faço parte de um partido diferente. Essas foram as palavras que eu tenho aqui no áudio. Então acho que está na hora da gente começar a rever as coisas. Esse negocinho aqui que fala aqui, ó, só discurso. Vamos trabalhar pelo povo, vamos unir, harmonia. Não existe, não existe. Se existe, é só da boca para fora. Não tem problema nenhum, não existe tema específico de vereador não, que é o caso da cooperativa de reciclagens. Não é segredo para ninguém que eu estou nessa luta, eu debato esse tema há muitos anos, antes de ser vereadora. Não tem problema nenhum outros vereadores quererem participar, até porque é assim que vai fazer acontecer. Só que não pode anular o que eu fiz. E se hoje tem catador que não tá agradando do que não aconteceu e que às vezes fala até mal da gente, é por quê? Porque o vereador tem um papel e o executar não é o papel do vereador. A gente pode buscar, como eu fiz, a gente recebe a demanda ou identifica a demanda, a gente busca mesmo, planeja estratégias para poder resolver, a gente traz recursos, traz curso, traz a possibilidade de EPIs, de caminhão, mas chega um ponto que o vereador não faz. Chegou num ponto ali que precisava da área pública para poder construir. Até a parte do galpão, a gente teve conversa do pessoal, dos empreendedores lá do lar que queria ajudar a construir. Teria contrapartida pública-privada. Só que como é que eu vou determinar que existe uma área pública? Não tem como. Então, mostrei para você ontem, Rodrigo. Já era para a gente estar com um caminhão aqui. E o valor que eu havia dito de R$65.000 é R$80.000. Parece pouco, mas banca a balança, banca a prensa. E outra coisa, eu ligo para o nosso prefeito, não sei se está ocupado, eu não consigo falar com ele. Tem uma área de um galpão ali que foi cedida para um contrato com carência, até que a prefeitura se organize e tenha a sua própria base. Mas eu não consigo falar com ninguém. Dia 15, por exemplo, segunda-feira que vem, tem outra reunião para tratar desse assunto lá na Secretaria da Retomada, com o novo gerente que chama Daniel. Eu vou sozinha de novo, o que vai adiantar eu ir sozinha de novo? Porque o que precisa, eu preciso que alguém do Executivo esteja presente, principalmente o prefeito. Então, cooperativa aqui, gente, aqui em Abadiânia não é prioridade, cooperativa de reciclado. Porque se fosse, não ia olhar para quem está mexendo com isso, não. Então, assim, eu acho que isso não é papel de vereador, de homem. Quer participar? Bora participar junto. Como eu falei, o tema não é exclusivo. O tema é do povo. Mas agora tem que respeitar o que já foi feito e quem está à frente. Querem participar do encontro de caminhoneiros? Gente, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso não está definido que é um vereador apenas, não. Mas a organização é particular. Sempre ocorreu de apoio. O apoio é da prefeitura, da Câmara, da polícia. Então acho que está na hora da gente começar a rever isso aí, porque passou dos limites. E toda vez que passar dos limites, já que o microfone é meu, como é que é, vereador? O meu tempo ainda está valendo ainda? Então, tá bom. Então assim, as coisas estão acontecendo, outro dia... Vereadora, eu não questionei nada aqui a respeito da sua fala, não. Tá você está muito para frente. Entendi eu não questionei errado, nada. e é meu momento de fala. Vereador. Não, você questionou comigo, entendeu? Então eu tenho que te dar a resposta. Então é o seguinte, outro dia eu estava aqui discutindo aqui... Eu espero. Você tem que pedir regra. Não, cara, eu falar alguma coisa? Não, não falei nada aqui, não. Deixa eu terminar, estou cronometrando o tempo de todo mundo. Tem que esperar. Continua, vereador. Outro dia eu trouxe uma questão aqui desta casa aqui, estava defendendo esses servidores aqui, coisa que eu acho que são servidores de indicação de vocês, deveria ter acontecido através de vocês também. Aí eu virei piada. Virei piada nos corredores porque eu trouxe defendendo o pessoal aqui da casa. Ou então assim, eu estou muito errada, ou eu não sei mais o que está acontecendo aqui. A coisa está séria.
Gostaria de rever, inclusive, presidente, a questão da criação daquela comissão que eu havia falado. Hoje eu estive conversando com a assessoria jurídica da casa, será criada a comissão. Já estou avaliando os membros da comissão. Mas algum vereador deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra É ao vereador importante Renato. criar logo essa comissão, que tem muita coisa que tem que ser apurada mesmo. Muita coisa, entendeu? Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não? Não havendo mais orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Inaugurarei esse trabalho legislativo desse dia, procedendo com a segunda votação em relação ao substitutivo ao projeto de lei 008/2025, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, PP, datado de 12 de junho de 2025, que define a área destinada à prática de som automotivo, fixa regras básicas das outras providências. Em votação. Lembrando a meus pares que neste caso deverão votar alternativamente pela aprovação da proposta em sua forma original, ou pela aprovação da proposta com a emenda modificativa apresentada, ou ainda pela rejeição da proposta, ou finalmente pela abstenção. Como voto, o vereador subtenente Ari Alberto. Favorável com emenda. Como voto, o vereador Carlos Cleito. Favorável. Emenda. Como voto, o vereador Bosco Arantes. Voto pelo projeto original. Como vota a vereadora Camila Borges. Favorável ao projeto original. Como voto, o vereador Cláudio Azevedo. Favorável ao projeto original. Como voto, o vereador Renato Aldiscola. Favorável com a emenda. Como voto, o vereador Nenê Trajano. Favorável com emenda. Como voto, o vereador Vitor Lucas. Favorável ao projeto original. Como voto, o vereador Wender Diniz. Favorável com o projeto original. Aprovado definitivamente, foi aprovado com a forma original, assessoria jurídica da Casa, para elaboração do competente autógrafo de lei e remessa ao chefe do Poder Executivo para sanção. Encerrando as matérias postas à análise soberano plenário, nesse dia, colherei a segunda votação em relação ao projeto de lei 018/2025, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Novo, datado de 4 de junho de 2025, que declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público, programando o futuro, inscrito nos quadros CNPJ, com atuação nesse município de Abadiânia. Em votação. Como voto, o vereador subtenente Ari Alberto. Favorável. Como voto, o vereador Carlos Cleito. Favorável. Como voto, o vereador Bosco Arantes. Favorável. Como voto, a vereadora Camila Borges. Favorável. Como voto, o vereador Cláudio Azevedo. Favorável. Como voto, o vereador Renato Aldiscola. Favorável. Como voto, o vereador Nenê Trajano. Favorável. Como voto, o vereador Vitor Lucas. Favorável. Como voto, o vereador Wender Diniz. Favorável. Aprovado definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica da Casa para elaboração do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao chefe do Poder Executivo Municipal para sanção. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 17 de setembro, no horário regimental. Desejo a todos um bom dia.